Você acha que conhece os dinossauros? Pense novamente. Prepare-se para conhecer os predadores mais ferozes e as bestas mais aterrorizantes que uma vez caminharam sobre a Terra. Descubra os monstros que aterrorizaram a pré-história, do imponente T-Rex ao temível Spinosaurus. Não perca esta aventura pré-histórica. Curta e se inscreva para explorar o fascinante mundo dos dinossauros. Durante mais de 160 milhões de anos, a Terra foi um reino de gigantes. Um mundo onde os predadores mais grandiosos e formidáveis da história dominaram os continentes. Dos desertos escaldantes do Cretáceo às selvas úmidas do Jurássico, uma galeria de monstros com dentes afiados, garras letais e armaduras imponentes se ergueu como os senhores indiscutíveis de seu ambiente. Embora o nome dinossauro frequentemente evoque uma imagem de poder e ferocidade, nem todos os dinossauros eram iguais. Havia herbívoros pacíficos e aves diminutas, mas também existiram os verdadeiros terrores, os titãs que personificaram a força bruta e a crueldade inerente da natureza. Não se pode falar de dinossauros terríveis sem começar pelo mais famoso de todos, o Tyrannosaurus Rex. Seu nome, que significa Rei dos Lagartos Tiranos, não é um exagero. Com um comprimento de até 12 metros e um peso de cerca de 8 toneladas, o T-Rex era uma força imparável. Seu crânio massivo abrigava uma das mandíbulas mais poderosas que se conhecem, capaz de exercer uma força de mordida de até 60 mil newtons, suficiente para triturar ossos com facilidade. Ao longo da história da paleontologia, o T-Rex tem sido objeto de debate e fascínio, mas a evidência científica moderna começou a revelar a verdadeira natureza desse superpredador. Por muito tempo, debateu-se se o T-Rex era um caçador ativo ou um carniceiro oportunista. A evidência atual aponta que ele era ambas as coisas, um predador de ápice que não desperdiçava uma refeição. Suas patas traseiras, musculosas e adaptadas para a velocidade, permitiam-lhe perseguir grandes presas como o Triceratops e o Edmontosaurus. Seu crânio foi projetado para resistir às tensões de uma luta com presas que resistiam. Os dentes do T-Rex, em forma de facas de serra, foram projetados não apenas para cortar carne, mas para triturar e quebrar ossos, um método de alimentação que o distinguia de outros predadores. Era o predador alfa de seu ecossistema, um superpredador que dominava a cadeia alimentar do final do Cretáceo no que hoje é a América do Norte. Além de sua força física, estudos recentes de seu cérebro sugerem que ele tinha uma inteligência superior à de muitos de seus contemporâneos, o que o teria ajudado a caçar e sobreviver em um ambiente competitivo. Seus grandes lobos olfativos indicam que seu olfato era excepcionalmente agudo, o que lhe permitiria rastrear presas a grandes distâncias. Do outro lado do mundo, nas antigas planícies e rios do norte da África, reinava um predador ainda maior que o T-Rex. O Spinosaurus aegyptiacus fascinou os cientistas desde sua descoberta no início do século XX, em grande parte por sua aparência estranha e seu estilo de vida único. Com um comprimento estimado de até 15 metros, superava o T-Rex em tamanho. Sua característica mais distintiva era uma enorme vela dorsal, sustentada por espinhos de quase 2 metros de comprimento. A função dessa vela ainda é um mistério, embora se teorize que possa ter servido para a regulação da temperatura corporal, para a exibição de acasalamento, ou mesmo para fazer o animal parecer ainda maior do que já era. Ao contrário do T-Rex, o Spinosaurus era um predador semi-aquático. Seu crânio alongado e estreito, semelhante ao dos crocodilos, era equipado com dentes cônicos perfeitos para capturar peixes grandes e escorregadios. Estudos de seus ossos revelam que ele tinha uma densidade óssea incomumente alta, o que lhe teria permitido mergulhar na água com maior facilidade. Suas patas traseiras eram relativamente curtas em comparação com outros terópodes, e seus pés, possivelmente palmados, o tornavam um nadador formidável. Acredita-se que ele espreitava nos pântanos e deltas de rios, emergindo para caçar não apenas peixes gigantes, mas também dinossauros terrestres que se aventuravam muito perto da água. Foi proposto que ele também caçava em terra, com a ajuda de suas poderosas extremidades dianteiras e garras curvas que poderiam ter sido usadas para capturar suas presas. O Spinosaurus foi um terror anfíbio, um predador que reescreveu as regras do que um dinossauro poderia ser. Sua adaptação única ao ambiente aquático o tornou um rival inigualável nos ecossistemas do que hoje é o deserto do Saara.
Nas planícies do que hoje é a Argentina, há cerca de 95 milhões de anos, o Giganotosaurus caroline era o senhor absoluto. Seu nome se traduz como lagarto gigante do sul, e por uma boa razão. Com um comprimento comparável ao do T-Rex, cerca de 13 metros, e uma estrutura mais esguia, o Giganotosaurus era um caçador veloz, projetado para a perseguição. Seu crânio, embora mais longo e fino que o de um T-Rex, era equipado com dentes serrilhados e afiados. Diferente da mordida trituradora do rei, a do Giganotosaurus era ideal para infligir ferimentos massivos e profundos, fazendo com que suas presas sangrassem até a morte. Essa estratégia de caça por sangramento era altamente eficaz contra os gigantescos saurópodes que habitavam em sua mesma época, como o Argentinosaurus, um dos maiores animais terrestres da história. Acredita-se que o Giganotosaurus caçava em grupo ou em pares, o que o tornava ainda mais formidável. O trabalho em equipe lhes permitiria derrubar presas muito maiores e mais resistentes que eles mesmos. A presença de múltiplas marcas de dentes de Giganotosaurus nos ossos de saurópodes gigantes sugere uma caça cooperativa, uma tática que o teria tornado o terror de seu ecossistema. Embora os gigantes como o T-Rex e o Spinosaurus sejam os mais conhecidos, a ferocidade não estava reservada apenas para os maiores. Seu dinossauro favorito está na lista dos mais temíveis? Descubra! Convidamos você a continuar explorando nossa história. Mas antes de prosseguir, não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder as próximas histórias fascinantes. Agora sim, continuemos. Dinossauros menores e mais ágeis aperfeiçoaram a caça em bando e o uso de armas corporais sofisticadas. Famoso por Jurassic Park, o Velociraptor real não era tão grande quanto nos filmes, mas era igualmente letal. Com uma altura similar à de um peru e um peso de cerca de 15 kg, este predador do Cretáceo possuía uma inteligência notável. Seus cérebros eram grandes em relação ao seu tamanho corporal, o que sugere uma habilidade cognitiva superior. Sua característica mais aterrorizante era a garra retrátil em forma de foice em cada pé, de uns 6,5 centímetros de comprimento. Essa garra, que poderia ter sido utilizada para perfurar artérias ou para se agarrar à presa, movia-se com agilidade. Acredita-se que o Velociraptor caçava em bandos coordenados, utilizando sua velocidade e inteligência para emboscar e sobrecarregar presas muito maiores que ele. Fósseis encontrados na Mongólia mostram um Velociraptor e um Protoceratops em plena batalha, um momento congelado no tempo, que confirma a natureza violenta e predatória desses animais. Se o Velociraptor era pequeno, o Utahraptor era a versão pesada. Descoberto na América do Norte, este dinossauro era um gigante de sua família, com um comprimento de até 7 metros e um peso de quase 500 kg. Sua garra em forma de foice podia medir até 24 centímetros, uma verdadeira arma mortal. O Utahraptor era uma máquina de matar formidável, combinando a inteligência e a caça em bando de seus parentes menores com um tamanho e uma força descomunais. Os paleontólogos acreditam que esta espécie poderia ter sido o predador de ápice em seu ecossistema, utilizando seu tamanho e ferocidade para caçar os grandes herbívoros de sua época. Por sua parte, o Carnotaurus sastrei do Cretáceo tardio da América do Sul era uma das figuras mais estranhas e aterrorizantes. Seu nome, que significa touro carnívoro, se deve aos 2 chifres que adornavam seu crânio. Embora seus braços fossem notoriamente diminutos, suas patas traseiras eram extraordinariamente musculosas, o que sugere que ele era um corredor excepcionalmente rápido. Com um comprimento de uns 8 metros, o Carnotaurus não era o maior dos predadores, mas sua velocidade e seus chifres poderiam tê-lo tornado um caçador de emboscada letal, capaz de surpreender suas presas com ataques rápidos e poderosos. A etiqueta de terrível não se limita aos carnívoros. Alguns dinossauros herbívoros desenvolveram defesas tão letais que os convertiam em adversários aterrorizantes para qualquer predador, inclusive para os maiores e mais ferozes. Com seu enorme colar ósseo e seus 3 chifres frontais, o Triceratops era a imagem mesma de uma fortaleza ambulante. Seus chifres, de quase 1 metro de comprimento, não eram apenas para exibição. São um testemunho da imensa diversidade e da crua beleza do passado de nosso planeta. Um passado onde os reis da Terra não eram humanos,
mas titãs com escamas e garras afiadas. Quer continuar explorando o mundo dos dinossauros? Curta e se inscreva em nosso canal para não perder as próximas histórias.